Bom dia, gente. O acampamento está chegando ao fim, né? Ninguém fez um A. O acampamento está chegando ao fim. Mas tem mais um ano que vem. Que bênção. Pastor, mais uma vez, muito obrigado, viu? Obrigado pelo privilégio, conselho, muito obrigado. Gente, obrigado a todos. Recepção aí, o pessoal da organização, maravilhoso, foi uma bênção. Louvado seja o nome de Jesus. E mais uma vez reforço o convite, indo para São Paulo, ali para a região de Campinas. Pega o contato, meu contato com o pastor Clóvis, dá uma ligadinha para a gente, tá bom? Vai ser um prazer receber você também em nossa casa, em nossa igreja, vai ser uma alegria para nós. Vamos lá então, porque eu não quero atrapalhar a programação. Eu vou tentar falar muito em pouco tempo. E nós vamos falar da conclusão desse período de mensagens, onde nós estamos falando sobre o que mesmo? Quê? Na primeira manhã nós falamos sobre a ovelha fraca. Na segunda manhã nós falamos sobre a ovelha ferida. E hoje nós vamos falar sobre a ovelha restaurada. Por isso eu convido você a abrir a sua Bíblia, Evangelho de Jesus Cristo, segundo nos escreve João. No capítulo 21, nós vamos ler a palavra do Senhor. João, capítulo 21. Abra a sua Bíblia aí. Minha voz está tentando falhar, mas nós vamos pregar. Todo jeito, nem que eu fale por libras. E ainda tem hoje à noite. Vamos lá. João 21, nós vamos ler o versículo da palavra de Deus. Obrigado, varão. Obrigado. Louvado seja Deus. Você achou, amém? Diz a palavra do Senhor. Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: vou pescar. E o que os outros responderam para ele? Entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao romper do dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. E Jesus lhes perguntou: filhos, será que vocês têm alguma coisa para comer? O que eles responderam? Não. Aí Jesus disse a eles: joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque tinha tirado a roupa, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram do barquinho puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixes por cima, e também havia pão. Que maravilha! Jesus lhe disse: tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. E Simão entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia com 153 grandes peixes. E mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. E Jesus disse a eles: venham comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem é você? Porque sabiam que era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. Depois fez a mesma coisa com o peixe. E esta já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado os mortos. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes outros me amam? E o que ele respondeu? A Jesus mais uma vez, Jesus pegou e disse para ele: apacente os meus cordeirinhos. Aí Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? O que é que Pedro respondeu? Jesus disse: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou o quê?
Simão. Aí Pedro ficou triste porque Jesus ter perguntado pela terceira vez se ele amava Jesus. E este respondeu o quê? O que Pedro respondeu? E Jesus disse: apacente as minhas ovelhas. Em verdade lhe digo que quando era moço você se cingia e andava por onde queria, mas quando você for velho, estenderá as mãos e outro cingirá e levará para onde você não quer ir. E Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. E depois de falar assim, Jesus acrescentou a Pedro dizendo o quê? Vamos orar. Senhor, fala conosco nessa manhã. Nós entregamos os nossos louvores a Ti, a nossa adoração, a nossa celebração e a gratidão do nosso coração. Pedimos que a Tua palavra, outrora lida, fale poderosamente ao nosso coração, Deus. Da forma mais multiplicada, seja de forma suave, ou num bradar, Senhor, estrondoso, que o Senhor fale, Senhor, às Tuas ovelhas. Que seja uma manhã de restauração, que seja uma manhã de salvação, que seja uma manhã de cura, que seja uma manhã de conversões, Pai, no nome de Jesus. E que a Tua palavra encontre lugar no nosso meio. É a nossa oração no nome de Jesus. E você concorda dizendo: eu gosto muito de cinema. Eu sou um apaixonado por cinema. E eu assisto muitos filmes. Marlon Brando, Al Pacino, Robert De Niro, é um dos grandes sucessos do cinema, e eles estrelaram uma trilogia cinematográfica de grande sucesso. Alguém sabe qual é? O Poderoso Chefão. O primeiro filme foi estreado em 1972. E então essa série de filmes tem um enredo que gira em torno de famílias de mafiosos que entram numa disputa para estabelecer uma espécie de supremacia criminosa na sociedade norte-americana pós Segunda Guerra Mundial. Depois de 72, o segundo filme é lançado 2 anos depois, em 1974. E aí o terceiro filme só vem 16 anos após a estreia do primeiro filme, ou seja, em 1990. Aí alguns perguntam, o que é uma trilogia? Bem, o nome ele é bem sugestivo, né? Pois é um conjunto de 3 trabalhos artísticos, geralmente a literatura ou no cinema, onde essas histórias elas estão conectadas. Ela é uma sequência, né, das histórias, mas que podem também servir como um trabalho único, ou seja, obras individuais. Mesmo essas histórias estando amarradas, elas trazem também um enredo que, se você assistir um único filme, você pode entender muito bem. Mas é interessante, irmãos, que sempre ao final de uma obra, ou ao longo dela, mesmo assim uma espécie de gancho, o fio desencapado, fica como uma oportunidade para chamar a plateia ou o leitor para a próxima obra. O cinema moderno, ou cinema contemporâneo, pós-moderno, melhor dizendo, ele já apresentou várias histórias conectadas por meio de trilogia. Um dos grandes sucessos do cinema, pelo menos agora dos últimos 20 anos, é o Homem-Aranha do Sam Raimi. Alguém assistiu? Tobey Maguire. Rolou a língua. Tem uma agora que nós achávamos que era uma trilogia, mas vai sair o 4º filme. As crianças estão polvorosas para assistir, que é o meu malvado favorito, da DreamWorks, o 4. Sucesso entre os pequeninos e grandões. Existem também famosíssimos contos, como é o caso do Senhor dos Anéis. Filme atrás de filme, livro atrás de livro, e então vem spin-off e a coisa vai crescendo. Tem o Homem de Ferro da Marvel, o Batman de Christopher Nolan, o Capitão América de Christopher Marcos e Steve McFeely. Há ainda aquelas que ultrapassam as barreiras, né? Vamos chamar assim, trinitárias, as trilogias,
e os cineastas escolhem contar a história em mais de 3 capítulos, né? Como é o caso do Harry Potter, do Star Wars, do Avatar, que vai ter 7 filmes, se eu não me engano. Os Vingadores, que já está caminhando para o 5º filme. Jurassic Park, Missão Impossível, Shrek, e a lista é grande, irmãos. Inclusive, dentre esses filmes, nós temos Avatar e Vingadores, que são os grandes sucessos de bilheteria. Mas, queridos, cada história, de fato, a gente fica se perguntando, ou os críticos de cinema, eu leio muito sobre cinema, sobre cultura, e os críticos ficam se perguntando, será que essa história ela precisa de uma continuidade? A área dos super-heróis hoje, muitos especialistas estão falando sobre a não necessidade de tanto filme de heróis, que isso está saturado. Então existem filmes de heróis como, por exemplo, O Homem-Formiga, que foi lançado, acho que o ano passado, foi bem criticado de forma negativa no cinema, falando sobre a não necessidade desse 3º filme. Será que existem histórias de fato que precisam ser contadas? Se você for um afeiçoado por cinema como eu, gosta de fazer algumas críticas, inclusive eu tenho uma linha de estudo dentro do cinema, da cultura, porque o cinema ele funciona como uma força preditiva na sociedade. Às vezes nós olhamos em alguns enredos e a gente chega à conclusão que não tem muita necessidade. Mas, queridos, por que eu estou falando isso? Porque nós estamos no Evangelho de João, no capítulo 21. E no final do capítulo 20 de João, nós temos João fechando o Evangelho, fechando a história, como se João não quisesse mais falar nada. O chamado discípulo do amor, no entanto, ele olhou à sua volta. Digamos que depois que João fecha a história, e ele percebeu que havia ainda uma história que não podia ficar de fora do Evangelho. E qual seria essa história? A restauração de uma ovelha, a restauração de Pedro. E sabe o que é interessante? A restauração de Pedro é muito mais do que apenas a história de Pedro. Conta a minha história e a sua história também. Se você voltar os seus olhos para o capítulo 20 de João, nos versículos 30 e 31, olha só o que João escreve. Na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Pronto. Acabou. João não precisava colocar nada mais no seu evangelho. Nós podemos dizer que João, o evangelho joanino, não precisava de conclusão melhor. Esse texto, esses versículos, é o arremate perfeito para qualquer letrista, poeta, escritor, especialista em literatura. Perfeito, está ótimo, mas não para João, ou melhor, não para o Espírito Santo de Deus. Porque o conhecido evangelho dos milagres ou dos sinais, porque o evangelho de João é conhecido como os evangelhos dos sinais, ele não teve a sua conclusão na cura do corpo, mas sim na restauração da alma de um pecador. É interessante que o evangelista Mateus, de pedigree judaico, ele não se atentou a essa história. Marcos, o discípulo experimentado nas mãos de Barnabé, sucinto como era, ele não levou em conta a transformação, essa transformação magnífica na vida dessa ovelha. Lucas, sendo o acurado investigador, ele não se preocupou em trazer esse arco de redenção do afoito discípulo chamado Pedro. Todavia João, o chamado discípulo do amor, não se ateve apenas em contar sobre a tragédia de Pedro, mas ele também quis falar sobre a maneira como o Senhor o restaurou. E aqui de cara, irmãos, querido irmão e irmã em Cristo, querida ovelha do Senhor Jesus, Deus jamais vai deixar a sua história em aberta. A sua história tem uma conclusão, a sua história tem um final feliz, e esse final feliz aponta para a restauração completa do Senhor.
Eu concordo com o Dr. Risby quando ele diz que João não desejava terminar seu evangelho sem contar aos leitores que Pedro tinha sido restaurado, ou seja, o seu apostolado tinha sido restaurado. E eu acrescento às palavras do Dr. Risby o fato de que o Espírito Santo não queria apenas que nós víssemos hoje que o apostolado de Pedro foi restaurado, mas que a vida de Pedro foi restaurada. A alma daquela ovelha ferida foi curada. Aquela ovelha fraca. Muitos desejam omitir de nós, às vezes, o fato de que Deus ele é um Deus restaurador. Mas essa manhã eu quero te lembrar por meio da palavra de Deus. Você que chegou aqui fraco, você que chegou aqui ferido, cheio de carrapicho, com a sua lã encardida, com a sua lã pesada, com os seus cascos precisando de um bom tratamento, com a sua cabeça ferida. E é interessante, nós falamos ontem sobre o Salmo 23, quando o salmista fala sobre o óleo na cabeça da ovelha. E este óleo, uma das alternativas ou um dos meios que este óleo é colocado sobre a cabeça da ovelha, é que quando a ovelha ela é ferida, o óleo vem para colocar sobre a cabeça da ovelha, para que os insetos não venham ali colocar os seus ovos na cabeça da ovelha. Você que chegou aqui com a sua cabeça ferida, às vezes até com alguns óvulos de insetos de Satanás, Deus derrama a sua unção e vai limpar a sua cabeça e a sua mente no nome de Jesus. A restauração é completa. Nos lembremos aqui de Lucas 5, quando nós estamos diante da ocasião do chamamento de Pedro. Irmãos, como o Pedro de Lucas 5 está distante do João, de João 21. São homens em épocas diferentes, em estágios de vida diferentes. Quão distante é o Pedro de Lucas 22, que nós falamos na sexta e no sábado de manhã, quão distante, mesmo na negação, quão distante, mesmo essa distância temporal, seja de alguns dias, de cerca de 30, 40, 50 dias, está o Pedro de Lucas 22, do Pedro de João 21. A fragilidade, assim como as suas feridas parecem doer intensamente. E é interessante que o Pedro de Lucas 5 e de Lucas 22 é um Pedro que em João 21, Jesus remonta uma cena meio que terapêutica para curar as feridas na inconsciência daquele servo de Deus. Perceba que João 21 fala de uma pesca, Lucas 5 fala de uma pesca. João 21 fala de peixes, Lucas 5 fala de peixe. João 21 fala de pães, Lucas 5 também fala. Lucas 22 fala de comunhão, João 21 também fala. Lucas 22 fala da fogueira, João 21 também fala. Fala do milagre, fala do chamado, fala da renovação da vida. Pedro caminhou, como nós falamos, cerca de 3 anos com Jesus, e sem dúvida esses foram os melhores anos de sua vida. Irmãos, ele conheceu Deus pessoalmente. O escritor aos Hebreus fala que eles viram a glória do unigênito do Pai. Em um determinado momento, Filipe e outros discípulos olhou para Jesus e falou: Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai. O que Jesus falou para ele? Olha para o céu, meu filho. Foi isso. Vocês estão comigo todo o tempo. Vocês não viram ainda o Pai. Quem vê a mim vê o Pai. A exata expressão do ser de Deus. Ele viu, irmãos, cada traço da expressão no rosto daquele que colocou cada estrela no firmamento. Pedro caminhou com Deus, aleluia. Irmãos, Pedro teve o privilégio de dormir próximo de Deus. Você tem noção do que é isso?
Ele se assentou em uma mesa, não para comer com o reverendo Clóvis, reverendo Neemias, reverendo Tino, reverendo Jonatas, com o presbítero Paulo, presbítero A, X, Y, não. Ele sentou na mesa para comer com Deus. Ele pescou do lado de Deus, ele navegou na companhia de Deus, ele o abraçou, ele conversou por horas com aquele que é toda sabedoria. O que mais Pedro desejaria na vida? O que mais? Pedro é testemunha ocular de grandes milagres, onde a sua euforia, no entanto, a sua euforia suprimiu o medo. Milagres onde a alegria suplantou a dor, milagres onde a fé se une à esperança e começa a dar vislumbres de um futuro glorioso. E a partir dali, Pedro viu um lanche de um garoto alimentar milhares de pessoas. Quando nós falamos de milagres, nós estamos falando que Pedro testemunhou o privilégio de paralíticos saltitarem. Eita glória, paralíticos saíam pulando, Pedro estava lá. Pedro viu Jesus fazer cegos enxergarem, mortos voltarem à vida. Tudo isso a partir de encontros com aquele Nazareno incomum. O Pedro que antecede a paixão de nosso Senhor, ele é afoito, ele é empolgado, impulsivo, apaixonado, vibrante, determinado, ousado, atrevido. No entanto, irmãos, tantos milagres não foram suficientes para enraizar o coração de Pedro nessa nova dinâmica de vida e espiritualidade. Porque com a mesma velocidade que ele confessou ser Jesus o Cristo, ele o amaldiçoou quando a chapa esquentou um pouquinho. Enquanto Jesus ele é flagelado pelos seus algozes, Pedro o renunciava, Pedro o negava. Ele jogava na vala da vida toda a sua trajetória, experiências com aquele que um dia descortinou diante dos seus olhos um novo horizonte de esperança. Agora, depois de tamanho capotamento espiritual, vamos falar assim, o Pedro de João 21 é um homem aos frangalhos, aos farrapos. É uma ovelha que não caminha, ela rasteja. Uma alma caminhando isoladamente no deserto da sua autodecepção. No primeiro momento, Pedro de João 21 é um Pedro retrógrado, cabisbaixo, pesado. É o pescador que antes mesmo de lançar as suas redes para a pesca, ele faz questão de se lançar nas profundezas da tristeza da sua alma. O Pedro de João 21 é a outra face do Pedro que caminhou com Jesus. Não existe euforia, muito menos alegria. O olhar dele é vilanesco, sombrio, tão doce quanto um jiló estragado. Quem gosta de jiló aqui? Levanta a mão. Vai. Só alguns poucos. Quem gosta de jiló geralmente faz parte de uma seita, viu? Ou é a mesma seita dos que tomam café sem açúcar. Brincadeira. Ai, brincadeira. O Pedro de João 21, irmãos, então é este homem que o seu coração é tão sereno quanto o furacão Katrina. Ele está envolvido por seus erros e as suas negativas sobre o seu Salvador se tornou um poço de traumas. Ele é uma fábrica de remorsos. É um armazém de pesadelos. O Pedro de João 21 é a versão amanhecida de uma longa noite de dor, decepção e ressentimento. Até que Pedro chamou de volta a sua vida, o peso que ele levava antes. Aquele peso que ele levava antes de conhecer Jesus, lá em Lucas 5. Você se lembra? O encontro de Pedro com Jesus. O texto nos diz que Pedro estava com as redes vazias, sujas, emaranhadas, e o coração dele cheio de decepção, frustração e pesar.
E nesse primeiro encontro com Jesus, lá em Lucas 5, Jesus chama Pedro, e tudo que Pedro faz ali está expressando a sua decepção com a vida. Jesus chama Pedro, e tudo que ele faz para aquele pescador pode ser resumido em duas palavras, ou duas expressões: não desista e me siga. Você pode falar para quem está do seu lado: não desista. E aí fala para ele também: siga Jesus. E é interessante que diante daquele primeiro chamado, o texto nos diz que Pedro obedeceu. Mas ele obedeceu igualzinho a gente, irmãos, patinando no sabão. Até que ele escuta um canto de um galo. E esse canto do galo é a derrocada final dele. Nem mesmo a visão do túmulo vazio foi capaz de restabelecer o vigor de Pedro. Porque o texto nos fala que Jesus já tinha aparecido aos discípulos 3 vezes. Agora, quando Jesus aparece para Pedro lá no mar da Galileia, 3 vezes. A notícia, a aparição de Cristo não foi suficiente para esse homem retomar a alegria. A notícia da ressurreição de Jesus esquenta tantos discípulos, mas parece que Pedro continua ali frio. Não foi suficiente para inserir aquele tição de volta à grande fogueira espiritual. Jesus ressuscitou, Jesus voltou, Pedro viu, ele estava certo de que Cristo havia voltado dos mortos, mas aparentemente Pedro não estava convencido que Cristo tinha voltado por ele e para ele. Tem gente que fala assim, Jesus ressuscitou, ele é Senhor, mas parece que não é para a minha vida. Parece que não me serve. Eu sou pecador demais. Estou ferido demais. Sou fraco demais. Ninguém vai conseguir dar jeito naquilo que eu sou. E nós achamos que Jesus é suficiente para todo mundo, menos para a gente. Enquanto Jesus voltou dos mortos, Pedro volta para a sua velha vida. Para o mesmo velho barco. Para a mesma praia. Para o mesmo mar. Ele e seus parceiros apanharam suas redes, entraram no barco e partiram mar adentro. Eles estão em busca de uma distração que preenchesse o buraco no peito deles. Aquele mesmo buraco que ele causou. Porém, aquilo que parecia ser uma boa pescaria se tornou uma das noites mais improdutivas e frustrantes. Porque quando a ovelha pertence ao Supremo Pastor, ela pode tentar tudo na vida dela, nada vai dar certo. Deixa eu falar uma coisa para você, preste bem atenção nisso. O buraco que você tem no seu coração, existem pessoas aqui que essa palavra é especificamente para ela, e você vai entender o que eu estou falando. O buraco que você tem no seu coração é do tamanho de Jesus. Nada vai se encaixar lá, nada. O teólogo Nicholas Thomas Wright, ele diz que Pedro tem a motivação certa, mas ele tem um julgamento errado. Tem gente com muita boa motivação, mas está tendo um julgamento errado da vida. Tem gente que tem até boa intenção, mas diz a sabedoria popular que tem um lugar que está cheio de boas intenções, né? Pobres homens. Pobre Pedro, fracassou como discípulo, e agora mais uma vez ele fracassa como pescador, porque o fracasso de uma ovelha começa diante do seu pastor, mas é um efeito cascata. O fracasso vai se estendendo na vida, depois fracassa nos relacionamentos, fracassa profissionalmente, fracassa emocionalmente. Existe uma pesquisa, eu não sei se eu já citei essa pesquisa, se eu citei, vou citar de novo, da Organização Mundial da Saúde, que diz que o Brasil já pode ser chamado de o país dos ansiosos, sabia disso? 87% dos brasileiros sofrem
de alguma debilidade emocional, como ansiedade ou depressão. Se essa pesquisa, essa estatística da OMS estiver certa, 87% das pessoas que estão aqui ou são ansiosas ou depressivas. Sangue de Jesus tem poder. E por que esse quadro? Irmãos, esse quadro justamente fala a respeito da relação pouco próxima do Criador. Nós temos buscado outras coisas para colocar no lugar de Deus. Que tipo de vida é essa que você está levando? Que tipo de vida é essa que Pedro levou até então? Será que o céu estava punindo Pedro? No entanto, aquilo que para Pedro pareceu mais um fracasso para a sua coleção, para o Cristo ressurreto, era a oportunidade da restauração da ovelha perdida, fraca e ferida. Porque onde nós enxergamos um ponto final, Deus coloca uma reticência. Onde a gente fala que é o fim, para Deus é só o começo. E aí, irmãs, ovelhas do aprisco de Cristo, eu espero que nessa manhã você esteja num lugar onde você esteja pensando: Senhor, é o fim para mim. Porque quando a gente pensa que é o fim, para Deus é o começo de uma nova história. E essa restauração nos é oferecida por um Deus que não desiste de nós, mesmo quando nós desistimos dele. Por isso, diga para quem está do seu lado: Deus não desiste de você. Diga para quem está do outro lado bem forte: Deus não desiste de você. Deus não desiste. Aleluia. O texto diz que estava Simão Pedro, Tomé, Natanael, os filhos de Zebedeu, os discípulos, mais 2 discípulos de Jesus, que não são nominados aqui. E o texto diz que Pedro fala para eles: vou pescar. Aí eu tenho uma pergunta para fazer para Pedro. É tempo disso, Pedro? Jesus ressurreto está caminhando para lá e para cá, e Pedro vai pescar. O Cristo ressurreto está andando e a gente está desarmando barraca. Está entendendo o mistério? O ressurreto está caminhando entre nós e a gente está pulando no rio. Está assistindo Netflix. Está buscando meme no Instagram. Está vendo a turma brigar de política na internet. E o Cristo ressurreto andando para lá e para cá, irmã Cássia. Ô Pedro, você vai distrair a cabeça. Você vai buscar o próprio sustento. Ou será que a vergonha do canto do galo te empurrou para o alto mar? Você conhece esse sentimento? Esse sentimento que você fala assim: ó, eu estou tão decepcionado comigo mesmo, que eu acho que eu vou cavar um buraco e eu vou entrar dentro. Ou eu vou pedir a Deus a unção do avestruz. Já viu essa? Enfiar a cabeça na terra. Aquela vergonha que parece que... aquela vergonha de ter seguido a Cristo até hoje, de qualquer jeito, de qualquer maneira. E aí a gente tem perguntas. Nós não temos as respostas desses tantos porquês. Há um consenso entre os teólogos do porquê Pedro, liderando aqueles outros 6 homens, voltou para a velha vida de pescador. Não há um consenso, não há uma resolução clara a respeito disso. Mesmo nós temos a informação da restauração de Pedro. João apenas nos entrega a informação que ele foi restaurado, mas não fala do motivo da sua pescaria. Mas ele deixa claro que aquele momento é o momento onde Cristo está indo em busca de Pedro. Pedro correu na direção do túmulo. Nós temos essa informação lá em João 20. Quando soube que o túmulo estava vazio, ele permaneceu junto com seus amigos. Quando Jesus apareceu a eles por 2 vezes, logo após a ressurreição, em João 20, nós temos essa informação. Mas na primeira oportunidade que Pedro teve,
passo seguinte de Pedro foi: ei, eu não vou ter coragem de encarar esse ressurreto. O pior, irmãos, é que o retrocesso de Pedro é contagioso. Já viu? Crente animado contagia menos do que crente desanimado. Já viu isso? E o texto é a prova disso, porque quem está desanimado aqui é Pedro. Quem sugere pescar aqui é Pedro, e o restante vai atrás dele. Tem uma reunião de oração, pastor. Aí chega um desanimado, num grupinho assim. Falei, viu? Aí, não, nós vamos a uma reunião de oração. Não, vamos lá, comprei uma Coca-Cola, uma carninha. Vamos lá em casa, a gente põe uma Netflix, ou solta um som lá, um pagode gospel. Não precisa falar segunda vez. Ó. Nessas horas, churrasco com Coca-Cola não dá certo. Eu tenho que perguntar para você, e você precisa fazer essa reflexão. Você já voltou, já retrocedeu alguma vez na vida? Você já foi pescar, e eu não estou falando da literalidade, mas aquela pescaria no sentido espiritual. Será que o momento em que você se encontra é um momento que você está retornando a alguma pescaria da sua vida? Você está cheio de frustrações, decepções, caos, ressentimentos, sofrimentos. Isso são sintomas que costumam aparecer na vida de quem um dia ouviu o canto do galo e, como o texto nos diz, caiu em si. Eita, eu neguei o mestre. E a única coisa que pensou foi voltar para a velha vida. Queridos, não existe pescador que Deus um dia chamou que ele deixará para sempre nessa vida de derrota espiritual. Não existe ovelha no aprisco de Cristo que ele vai deixar com que essa ovelha permaneça fraca e ferida. Sabe por quê? Porque o retorno de Pedro à sua velha vida não intimou Cristo, não intimidou Cristo e os seus desígnios. Pedro poderia ter desistido de Deus, mas Deus nunca desistiu de Pedro, e o mesmo é verdade sobre você. Deus não desistiu de você. Você pode, irmão, até ter andado saracuteado aqui e acolá e ter dado volta no mundo. Deus te persegue. Lembra de ontem de bondade? Quem que é bondade? Quem é misericórdia? Resolver? Misericórdia? Bondade. Lembra de ontem de bondade e misericórdia? Lembra? Persegue. A perseguição de Deus, inclusive, nos atrapalha de desviar, de pecar. O Deus dos recomeços, a porta na beira do mar da Galileia, e lá ele braveja: filhos, será que vocês têm alguma coisa aí para comer? Jesus é tão esperto, tão sábio, que ele vai onde ele consegue fisgar o homem na barriga. Na barriga, pastor. No entanto, mais do que alimento para o estômago, Jesus estava ali para dar alimento àquelas almas famintas. Perceba que existe uma linguagem paternal de Jesus para com aqueles homens, porque Jesus chama eles de quê? Filhos. Filhos. Por que ir em busca de Pedro? Por que ainda insistir com aquele que tanto ele investiu e que tanto decepcionou? Por que responder essas perguntas? E aí eu pego o que eu estou falando aqui, eu quero convidar você a aplicar a sua própria vida, ou a alguém que você está lembrando agora que está fraco e ferido. Talvez poderia estar aqui nessa manhã e não está, neste acampamento e não está. Por que ir atrás dessa pessoa? Reforçando o que Deus tem falado aqui nesses dias. Não foi você que simplesmente veio aqui, mas foi Jesus que te trouxe. Ele te trouxe para lembrar a você que Ele preparou toda essa estrutura para te convencer que Ele te ama, para te mostrar que é tempo. E olha a notícia maravilhosa: ao romper do dia, Jesus estava na praia. É Ele quem inicia o diálogo, é Ele quem dá conselhos ou ordem, é Ele quem prepara o banquete, é Ele quem oferece comunhão, é Jesus que serve. E sabe o que é isso? É um Deus que não desiste. Mesmo
Mesmo quando nós existimos, é o pastor indo em busca da ovelha para restaurá-la. Cristo não apareceu a Pedro para acertar contas com ele, por sua covardia ou abandono, mas foi para lá para mostrar a promissória de dívida de Pedro. Olha, Pedro, a promissória aqui da tua negação, está na minha mão, eu paguei, vou rasgar, Pedro, vou rasgar, você não deve mais nada, eu paguei o preço da tua vida. Isso também acontece conosco, irmãos. Pedro desiste, cede, retrocede, se entrega, perde, mas Jesus ama, não desiste, busca, insiste, avança, reencontra, restaura, cura, liberta, transforma e redime. Ele faz o mesmo conosco. Os nossos retrocessos não são dissipados na nossa própria força, mas eles são dissipados pela persistência de Cristo em nos buscar. Os nossos caminhos tortuosos são aplainados pelos poderosos passos que Cristo deu e dá em nossa direção. Como Pedro, quantas foram as vezes que nós abandonamos tudo e de maneira obstinada nós tentamos seguir a vida do nosso jeito. Como Pedro, quantos foram os momentos que o nosso coração se tornou uma floresta densa, sombria, escura. Como Pedro, tantos foram os momentos que, mesmo não retrocedendo nas ações, nós damos vazão aos pensamentos que nos paralisam, nos escravizam e nos mantêm fora do propósito de Deus para a nossa vida. Deixe-me nesta manhã, por meio da palavra do Senhor, lembrar você: Ele te escolheu, Ele te chamou. E o melhor de tudo, como nós encontramos lá em 1 João 4,19, Ele te amou, e João diz que Ele amou primeiro. E Ele jamais desistirá de você. A ovelha restaurada, segunda coisa, essa restauração acontece por um Deus cheio de graça, um Deus que está disposto a nos abençoar. O texto diz que Pedro e seus amigos entraram no barco naquela noite. Só que naquela noite eles não pegaram nada. Mais uma vez, o mar não estava para peixe, para os discípulos, para aqueles discípulos. Aquela noite, além de ser cansativa, foi improdutiva. E o pior, redes vazias produzem corações desesperados. Mãos vazias, mãos que abanam, produzem corações sem esperança. Vidas sem sentido produzem futuros incertos e caminhos inseguros. Vocês têm alguma coisa aí para comer? Jesus pergunta a eles. E a resposta negativa dada a Cristo vem num tom de certa revolta e murmuração. No entanto, as oportunidades oferecidas por Jesus são seguidas apenas de uma persistência irresistível daquele que não desiste de nós. Trazem também consigo toda a graça de um Deus disposto a abençoar. Cristo não pergunta apenas: olha, vocês têm alguma coisa aí para comer? Numa pergunta aleatória, despropositada. Não, Cristo pergunta porque Ele já tem no seu coração um desejo de abençoar aqueles homens. Em vários momentos nós vamos perguntar, nós vamos ver a Bíblia, Jesus falando para pessoas: o que você quer que eu faça? Mas se Ele é soberano, se Ele é onisciente, Ele não sabe? Talvez nessa manhã aqui Jesus está perguntando para alguns: o que você quer que eu faça? O quê? O quê? Pedro queria peixe, só que Jesus tinha algo mais do que apenas peixe. E numa espécie de déjà vu intencional, Cristo leva Pedro e os seus companheiros a reviver uma cena para curar Pedro, para trazer uma renovação interior. Era hora de Jesus assumir o controle, digamos assim, daquela situação, exatamente como havia feito quando chamou Pedro para ser seu discípulo, lá em Lucas 5. Naquela noite de fracasso, a frustração era percebida não só nas redes vazias, mas também no semblante daqueles pescadores.
E é interessante, a gente não canta mais aquele corinho. A alegria está no coração. Aí, a verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. Sabe por que a gente não canta? Eu costumo falar lá na minha igreja que nós temos motivo, força para sermos o povo mais feliz da terra. Ontem cantou aqui, né? Aquele que está feliz. Eu me lembrei assim da minha lá atrás, né? Início da juventude. Diga amém. Amém. Aleluia. Tal. A gente tem força e motivação para ser o povo mais feliz da terra. Mas já viu que a gente caminha nessa terra com cara de enterro? Uma cara de quem chupou limão azedo. Tem uns crentes que você tem medo de dar paz do Senhor para ele. Eu tenho medo. Eles andam com uma cara tão ranzinza, tão carrancuda, que eu tenho medo de dar paz do Senhor, eles me engolir. Não tem felicidade. Não tem alegria. Como Pedro parece que vive uma vida de murmuração, de frustração. Aí eu parto da premissa que esse ainda não encontrou Jesus. É convencido, não é convertido. Porque, irmãos, aquele que é convertido, que Jesus entrou na vida, ele pode estar passando pela pior das tribulações. Ele é feliz. Ele é feliz. Tem uma música escrita por um poeta lá do meu ladinho, lá de Engenheiro Coelho, Valdeci Lima, naquele setembro de 2001, lá nos Estados Unidos, que todos nós sabemos da queda das Torres Gêmeas. Ele estava lá, em um dos prédios vizinhos, e ele presenciou. E ele escreveu um texto. Oh, meu irmão, obrigado. E ele escreveu um texto, uma música falando o seguinte: o homem corre em busca de sucesso, a vida em tanta guerra se desfaz. O homem busca as glórias do progresso, mas anda velozmente para trás. E aí ele fala: só Deus concede a glória verdadeira, só nele a vida tem real valor. E aí ele vai cantando a canção, e ele fala no refrão o seguinte: as glórias dessa terra é passageira, a vida passa e tudo que nela há. Não temo o futuro, pois tenho Deus comigo. Pode cair o mundo, eu estou em paz. Quando a gente caminha com Jesus, o mundo pode estar desabando na nossa cabeça. Não quer dizer que a gente está isento de tristeza. Não é isso que eu estou falando, irmãos. Não é isso que a Bíblia está falando. Mas a palavra de Deus diz que nós não vivemos como aqueles que não têm esperança. Sabe por que nós não vivemos como aqueles que não têm esperança? Porque a nossa esperança está na eternidade. Nós sabemos para onde vamos. E é justamente aqui que nós nos deparamos com esse Pedro embrutecido, podemos dizer até que enraivecido. E Cristo dá uma palavra para Pedro: olha, leva o barco para um lugar mais fundo, e então lance as redes de vocês para pescar. Em João 21, Jesus está novamente intervindo na situação, dizendo: jogue a rede à direita do barco. No primeiro momento Cristo falou: olha, joga mais fundo. No segundo momento ele falou: olha, os peixes estão do lado do barco. Eu, certa feita, ainda na minha adolescência, eu vi um pastor lá de Itatiba, o pastor João Rosa, pregando. E ele é muito cômico. E eu lembro que ele falava esse texto, e eu fiquei guardado a imagem na minha memória, quando ele falava assim, que quando ele falou: joga a rede para o lado direito dos barcos, os peixinhos saíram tudo correndo com medo da ordem de Jesus, para obedecer Jesus. Aquele que colocou, irmãos, os cardumes das águas, sabe muito bem onde os peixes estão. Em Lucas 5, Jesus fala: olha, joga a rede mais fundo. Em João 21, Jesus fala: joga a rede à direita. Eu não sei onde você tem que jogar a rede, mas Jesus essa manhã está falando: joga a rede com a minha palavra. E aquele homem com nada a perder e nenhum orgulho a proteger, ele arrisca, e o resultado foi 153 grandes peixes. Será que Deus teria algum compromisso em abençoar homens covardes e especialistas em abandono? Estaria Deus por acaso sendo chantageado por alguém por parecer ali
ainda realizar um grande milagre na vida de gente indigna, pecadora como aqueles homens? A resposta é simples, irmãos, não. Jesus nunca foi coagido a abençoar ninguém. Ele não está sujeito à especulação humana. Ele não é o tipo de Deus pagão e mitológico que vive debaixo da influência daquilo que o ser humano fez, faz ou deixou de fazer. Guarde bem isso. Nós não somos o combustível que move o Espírito de Cristo. Suas ações nascem nos céus e reverberam na terra. Se você amar mais a Deus, o amor dele não se move, continua o mesmo. Se você amar menos, o amor dele por você não se move, continua o mesmo. Porque o amor de Deus por nós não está circunstanciado à nossa posição, aos nossos resultados. Ele simplesmente nos ama. A vontade de Jesus é orientada pela eternidade e é regida por ela também. O Cristo que libera uma palavra de bênção e vitória sobre aqueles homens é o Cristo que caminha sobre a misericórdia e a bondade de Deus e não se atém no trajeto das vaidades humanas. Deus te abençoe, irmão. Glorifique, agradeça, celebre. Isso é o amor de Deus. É a bondade, a misericórdia sendo revelada a você. Assim como foi com Pedro, nossas crises não são obstáculos para as bênçãos de Jesus sobre a nossa vida. Pedro pensava que precisava de peixe, mas Cristo sabia que o que ele precisava era de restauração. Jovem, talvez você chegou aqui nesse acampamento falando: é a minha vez, eu vou sair de lá com a namorada ou com um namorado. Você chegou aqui pensando que precisava de um namorado. Cristo te trouxe aqui para te dar restauração. Pai, mãe, marido, esposa. Talvez você chegou nesse acampamento com várias intenções que não é a de Cristo, mas Cristo te trouxe aqui porque Ele quer te restaurar. Hoje você pode ter em mente alguma bênção específica, mas Deus te permitiu ter redes vazias para você perceber daquilo que você realmente precisa é dele. Leva tempo, irmãos, até a ficha de Pedro cair. Ele estava entretido com redes abastecidas. Parece-nos que ele perde de vista aquele estranho lá na praia, até que João diz: é o Senhor. Parece que demora a nossa ficha cair. Nós estamos no acampamento buscando o Senhor. Tem o lazer, tem a diversão, tem a social, tem a brincadeira, tem o banho de rio, tem o balançar da rede, tem mosquito, tem pernilongo, tem muriçoca, tem tudo aí. Mas aí o que Deus te trouxe aqui, Deus te trouxe aqui para você perceber a presença dEle. É curioso, irmãos, o contraste que nos é apresentado aqui com Lucas 5. Pois se em Lucas 5, ao ver um milagre, Pedro tenta se afastar do Senhor, por ele se achar indigno de graça, em João 21, Pedro agora corre na direção de Jesus. Ele corre para os braços do seu Senhor, pois sabe que agora ele não pode escapar das garras da graça. Mais do que ouvir falar da graça naquele momento, Pedro experimenta verdadeiramente o Deus gracioso. Mais do que viver os milagres e as bênçãos, Pedro está diante do Deus abençoador. Agora possuímos algum mérito, irmãos, digno de sermos abençoados por Deus? É claro que não. Será que nós somos bons o suficiente para sermos alvos do céu? Não. Como Pedro, nossa trajetória está manchada por aquilo que fizemos e nos tornamos. A indignidade é o único cartão de visita que nós carregamos, uma vez que nós caminhamos sem Cristo. Porém, assim como Pedro, o maior milagre não são as nossas redes abastecidas, mas é o nosso coração compungido, quebrantado, arrependido na presença do Senhor. E como diz o salmista, lá no Salmo 51, 17, um coração quebrantado,
Deus não rejeita. Mas a ovelha restaurada, eu estou caminhando para o fim. Essa restauração acontece por meio de um Deus determinado a renovar o propósito de vida que recebemos. Traga alguns peixes, disse Jesus a eles. Venham comer. Ah, Jesus. Irmãos, como essa passagem me envergonha. Como essa passagem me constrange. Como essa passagem mostra a bestialidade que reside em mim. Eu sei que vocês são mais crentes do que eu. Porque se Pedro caísse na minha mão, como eu mencionei ontem, eu chegaria na praia, mas eu transformaria Pedro em comida de peixe. Não sei se você se identifica comigo. Eu sei que você é mais santo que eu. Eu chegaria na praia e eu torceria para que o mar secasse, o barco de Pedro pegasse fogo e os bombeiros tivessem todo mundo de férias em João Dourado. E sabe por que isso, irmãos? Porque nós somos especialistas em esmiuçar a cana quebrada. Somos. A gente pega a ovelha quebrada, ferida, machucada, fraca, e a gente pisa na cabeça. E depois que a gente pisa na cabeça, ainda a gente canta: tem sabor de mel, tem sabor de mel, a minha vitória, e limpa assim, ó. Nós somos resistentes às novas oportunidades. Quando o assunto é nova chance, nós queremos todas as novas chances para a gente mesmo, não para os outros. Nós negamos as novas oportunidades aos outros. O texto fala que Cristo estava ali determinado a renovar o propósito de vida daquele discípulo. E a boa notícia é que Ele quer fazer o mesmo com você nessa manhã. A boa notícia é você que está aqui durante todos esses dias neste acampamento. Deus quer renovar o propósito em seu coração. Cristo estava ali para renovar Pedro, restaurar. Jesus remonta a cena. O milagre da pesca, os pães e peixes como prato principal. Ele remonta a cena do braseiro sobre a areia, justamente levando Pedro àquela cena da negação. Lembra que nós falamos ontem que os ímpios acenderam a fogueira, um braseiro, e Pedro se sentou lá para negar? Agora Pedro senta diante da fogueira para confessar Jesus como Senhor. Por quê, irmãos? Deus não vai te levar para outra etapa enquanto Ele não te levantar onde você caiu. Tem gente que quer ir para um novo patamar. Não vai, enquanto Deus não te levantar e te curar onde você caiu. Cristo servia aqueles homens. E aquele momento de servir arremeteu-se ao momento da ceia do Senhor, quando Cristo institucionaliza a ceia. Cristo estava revisitando o passado de Pedro, para que Pedro se arrependesse, buscasse conserto e desfrutasse de perdão. Jesus remonta um cenário de dor, para ser contraposto pela esperança. Aquele reencontro é marcado não por instrumentos de tortura, mas por mecanismo de esperança, paz, fé, amor e transformação. Olha que impressionante, Cristo resgata as mais dolorosas memórias de Pedro, como os seus momentos mais agradáveis com Ele, e também terríveis, para fazer Pedro levantar no lugar onde ele caiu. Pedro, você me negou diante do fogo, mas você vai me confessar diante do fogo. Pedro, você caiu aqui, mas eu estou te levantando agora. Deus, irmãos, está determinado em renovar o propósito de vida em seu coração. Existem alguns que vivem debaixo de trauma, e você não consegue sair desse ciclo vicioso traumático. Sabe por quê? Porque Deus está insistindo para que você libere perdão, para que você libere cura para a vida do outro, para que você seja curado. Tem gente magoada aqui nessa manhã, que Jesus quer tratar e está falando: olha, libera perdão, porque enquanto você não liberar perdão, você não vai ser restaurado.
Você está tomando veneno esperando que o outro morra. Larga esse frasco de veneno hoje no nome de Jesus. E beba o remédio de vida. É necessário, irmão, seguir adiante. Note que muitos mais detalhes acontecem em torno dessa história. Jesus dá ao impulsivo discípulo a chance de se secar, se aquecer, de satisfazer a sua fome, de desfrutar de comunhão pessoal com Ele. Isso é o fruto do amor de Cristo. É o início da cura, é o começo do renovo, é o começo da restauração. Por mais de 2 vezes a pergunta é feita, e a resposta vem, e o clima de tensão é suspenso no ar. Pedro, tu me amas? Só essa parte aqui dá, 3, 4 sermões para a gente poderia falar. Tu me amas? Pedro tem diante de si o remédio. Há um turbilhão de constrangimento dentro daquele homem. Mesmo assim, Cristo está ali determinado a renovar o propósito de vida. E qual que é o propósito? Lembra que lá no início, quando Jesus encontra Pedro, fala: olha, eu vou fazer você pescador de... E agora Jesus dá a Pedro uma nova missão: pastorei as minhas ovelhas. Deixa eu falar uma coisa para você. Apacentados em Cristo, nós estamos sendo curados e restaurados nesse tempo aqui, para que nós possamos pastorear outras ovelhas. O sacerdote universal de todos os crentes. Nós temos um pastor, uma liderança estabelecida na igreja, louvado seja o nome de Jesus. Mas existem ovelhas que Deus vai usar a sua vida para alcançar, para curar, para restaurar, para abençoar, e você vai trazer para o aprisco. Deus te cura e te restaura para que você seja instrumento de restauração na vida de outros. Os cacos de Pedro deixados ao longo do caminho foram reagrupados um por um, e aquele vaso foi restaurado. Eu me lembro de uma arte chinesa, uma arte antiga chinesa, que diz, que mostra o seguinte, não sei se você já viu essa arte. Quando um vaso chinês ele é quebrado, o artífice chinês, um caco quebrou, aquele vaso ele tem que ser quebrado inteiro. Aí ele pega, vamos chamar assim, o seu marrete, o seu martelo, e ele quebra o vaso mais vezes. Depois ele pega uma espécie de laca, uma cola, mistura com um pó de ouro, e aquela cola fica dourada. E o artífice do barro, ele vai pegando todos os cacos daquele vaso e ele vai colando com aquela cola dourada o vaso inteirinho. O vaso fica maravilhoso, lindo, com aquela remenda, vamos falar assim, de cola com ouro. Maravilhoso, é exposto nos museus pelo mundo. Todavia, aquele ouro mostra que aquele vaso um dia foi quebrado. E o que eu quero dizer com isso, irmãos? Cristo um dia nos quebrou, para que nós possamos ser remontados pelo seu precioso sangue. Para que quando os outros olharem para nós, não vejam a nossa grandeza ou a nossa boniteza, mas vejam em nós a laca do sangue de Jesus, e o nome dele seja glorificado. Na equação espiritual, vou chamar o maestro para cá. Nós poderíamos supor que esse embate espiritual, às vezes configura uma derrota. Por quê? Porque nós vemos Cristo remontando a cena. Pedro nega, Pedro confessa. Pedro é quebrado, Pedro é restaurado. Nós vemos nesse jogo, parece um jogo que Pedro há um empate. E todo empate às vezes configura derrota, dependendo da perspectiva. No entanto, irmãos, o grande clímax deste evento é o fato de que o texto diz para Pedro, Jesus diz para Pedro, depois de restaurá-lo, Jesus fala para ele: agora vem e segue-me. Ovelha restaurada tem que seguir Jesus. Cantamos, ele nos leva a passos verdejantes, ele nos leva às águas tranquilas.
E o que Pedro faz? Pedro segue. E qual é o resultado? Em Cristo, Pedro sai vitorioso. Esse tempo de acampamento é um tempo de você sair daqui vitorioso. Eu posso te fazer uma pergunta? Posso? Responda para você mesmo. Você sente que é tarde demais para você? E antes que você diga sim, antes que você pegue as suas redes e corra para o seu velho barco, para os seus velhos hábitos, para os seus velhos ressentimentos, para as suas velhas dores, suas velhas tensões, olhe para a praia da sua existência. Jesus está lá te esperando. Talvez a frustração não deixe você o reconhecer. Talvez os seus remorsos, os seus medos não permita que você levante a sua cabeça. Talvez os seus pés atolados na lama da decepção não permitam que você tenha liberdade para ir ao encontro dele. Mas ele está lá. Se jogue no rio da vida de Deus. Ele tem peixe e pão para você. E sabe qual é o peixe e pão? Me presta aqui, pastor, esse livro da capa preta aí, o de baixo. Olha o peixe e pão que Jesus tem para você. Aqui, ó. Obrigado, pastor. Peixe e pão. Ele tem uma fogueira para você. Sabe qual é a fogueira? O poder do Espírito Santo. Ele tem um rebanho. Olha para quem está do seu lado. Olha, só olha. Olha que ovelha linda. Ele tem um rebanho. Sabe qual é o rebanho? A igreja. Ele tem um milagre. Sabe qual é o milagre? A sua vida hoje aqui alcançada. E Ele quer que você faça parte de tudo. Essa é a chance que você precisa, que você precisava, que tanto nós precisamos. A oportunidade de restauração. Corra para Ele. Renda seu coração. Tenha comunhão com Ele. Submeta a Ele a sua vida, seus pensamentos, sua vontade. Entregue a Ele seus medos, suas tensões, suas dores. Confesse os seus pecados, as suas misérias, angústias. Diga para Ele o quanto você o ama. Pois você pode ter certeza de que o amor dele por você é inabalável. O que diz João 3,16? Quem sabe? Um amor inabalável. E antes de terminar essa mensagem, eu quero compartilhar o the end, ou o fim de fato, do Evangelho de João. Olha o que diz o final mesmo, lá os últimos versículos de João 21. Há, porém, ainda muitas coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, penso que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. A sua história não ganhou as páginas da Bíblia, mas é certa que ela está descrita no livro da vida.